Pronto. Boa tarde para vocês que estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a aula gravada, porque sim, ela vai ficar gravada para vocês. E aí, primeiro, eu queria saber uma coisa sobre a formulação de caso. O que que vocês acham que é mais difícil para vocês? É avaliar o paciente? É conceituar? Ou é o que a gente vai fazer hoje, que é planejar o tratamento? Digo aí, abra o coração de vocês. Não precisa ficar com medo. Para Eu mim vou é, confessar que... para mim é Hum, avaliar e conceituar. Eu acho que é pior. Hoje, para mim, o pior é planejar. Eu acho que avaliar também. Se eu não souber o que ele Aliás, tem, Sempre. se eu não É. souber o sim, que a pessoa tem, eu vou planejar o quê, né? Então, eu acho que sim, eu, com eu parto do certeza. início do que a pessoa tem. E E você, Cris, o que planejar que é mais também acho difícil? difícil. E você, Cris, o que que você acha que é mais difícil? O microfone estava desligado. O planejamento, eu tenho mais dificuldade para esse planejamento. Me manter no, no trajeto, trazendo exatamente esse processo, assim, isso aqui está dando errado, o que é que eu vou fazer depois? Isso aqui está dando certo, vou dar continuidade, eu tenho essa dificuldade. Então, bora começar. Acho que a Aline não vai ficar aí de microfone fechado, então eu vou ficar aqui perguntando para quem mesmo. Deu ruim. Mas, enfim, bora começar então essa aula. Gabi, você quer recapitular então o que a gente já falou das últimas aulas, já que a Cris chegou aqui de paraquedas, ela só viu uma aula, ela entrou. Ela falou, minha Ela chance. deu um oi, né? Ela falou assim, opa, uma oportunidade aqui. Então, Cris, deixa eu baixar aqui para dar uma olhada. O que a gente tem falado nas últimas aulas que a gente tem... Tá dando para me ouvir, tá? O que a gente tem falado aí nas últimas aulas, né, sobre o último documentário da Anitta, que a gente percebeu que tem bastante conteúdo aí que dá para a gente trabalhar, né, e explorar aqui, ensinar a conceituar, ensinar a avaliar, conceituar e planejar, né? Então, essa última aula do nosso processo aí, né, eu vou ir direto para conceitualização, acho que para ficar mais. Ô, Cami, tu consegue compartilhar a tela? Porque eu tô tentando aqui, não tá indo. Tá, tá dando uma travadinha pra mim. Tá, foi aqui. Não tá abrindo. Você quer ir direto para a conceituação, né? Eu acho que daí a gente vai resgatando os pontos que são mais importantes, né? Então, aqui o que a gente percebeu, né, de esquemas. Eu não sei... Cris, tu conhece alguma coisa de esquemas ou não? Pronto. Eu Agora vocês estão conheço me ouvindo? pouco. Agora a gente está Estamos. ouvindo todo mundo. E estão me vendo ou não? É porque Vendo eu tô, não. eu tô. É a primeira vez que eu estou usando o Zoom, eu não estou sabendo usar direito, mas eu estou Ô, escutando. mulher. Ó, se tu quiser abrir a câmera, tá vendo um desenho? Parece uma câmera mesmo. Deixa eu Aqui. ver. Do lado Aqui do áudio, embaixo, do lado do microfone tem um desenho que parece um quadradinho com um triângulo, assim. Um quadradinho com um triângulo. que é uma Parece uma câmera. câmera. É. Não é isso. Da esquerda para a direita é o segunda opção. Vê aí se você consegue. Deixa eu ver. Não, mas eu estou vendo. Deixa eu ver cá. Mas pode ir falando que eu só estou Tu tá com o pelo áudio aqui. celular? Eu estou pelo celular, Ah, tá. mas eu estou Pelo ouvindo celular. você. Eu não estou Tá. enxergando, mas eu estou ouvindo. Eu vou Tá. só botar a câmera, o áudio mudo para eu poder ouvir vocês. Na Tá próxima, eu acho que eu certo. vou estar com mais habilidade. Tá bom. E aí, Cris, tu entende bem de esquema, só para a gente entender aqui como que a gente explica? Eu entendo pouco. Vê só, eu estou fazendo TCC agora, né? Até com a Elizabeth. Uhum.
E a questão dos esquemas, da terapia de esquema, eu vejo alguns pontos, porque escuto alguém falar. Eu tenho uma ex-cunhada que também já fez terapia do esquema, então ela me fala, passa algumas coisas. Então, assim, eu vou. É como se fosse assim, deixa eu para ser mais clara, eu vou entender a linguagem por ter já ouvido, mas ainda não tenho aquela coisa apropriada mesmo para dizer assim, não, eu estou de fato entendendo como é a intervenção dentro do esquema, tal. Isso não. Uhum, Só de realmente tá. falar, vamos dizer assim, eu ouvi falar. Uhum. Lindinalva, tu entende de temas também? Não. Não, Nem... na realidade eu fiz a pós-graduação em TCC, Aham, mas assim eu nunca coloquei em prática nada da TCC. uhum, Atualmente eu estou aposentada e eu estou uhum, tentando voltar a atuar na área. Então eu uhum. pensei em participar das reuniões para que eu e ler alguma coisa e poder me aprofundar, para que me desse uma certa segurança para que eu pudesse usar na minha vida, no meu retorno, entendeu? Eu atualmente Entendi. estou sem nenhum cliente, e Uhum. estou aposentada. Aí estou tentando me encaixar, me organizar para poder retomar minhas atividades. Uhum. Nalva, tu já abriu a agenda? Não, eu, no caso, não abri ainda. Eu vi aquele aviso que colocaram em um grupo da Facho, que tem uma menina que está ajeitando currículos, essas coisas assim. Então, eu vou conversar com ela para ver se ela pode me ajudar e eu divulgar meu número. Eu só posso usar quando eu estiver mais segura, entendeu? Ui, o vídeo. Alô? Oi, Tá tô te ouvindo a ouvindo. gente? Aham. Pronto, estou ouvindo vocês. Perfeito, entendi. Mas tu já atuou como psicóloga ou não? Sim, eu atuava num sistema prisional pela Secretaria de Administração e Sistema Penitenciário no Estado. Então, Uhum, eu saí, o contrato terminou, passei 8 anos lá e passei alguns anos em algumas prefeituras. Mas com a entendi. aposentadoria eu dei uma paradinha e agora estou sentindo falta realmente dos atendimentos. Muito bom. Ó, depois eu posso te mandar no privado, mas a gente também vai fazer um workshop para desenvolver, né, essa questão de PDI, de planejamento dessa tua carreira. Se tu tiver interesse, eu te mando no privado depois as Por favor, informações. mande, me interessa muito. Então tá bom. Depois eu mando para você lá no privado. Tu tá no Tá grupo da certo. Camila? Da Eu, eu, comunidade? eu tô na comunidade. Tá. Olha, pronto. Aí depois eu procuro Então, lá o número e te mando o aviso no privado. Oi, Ok. Ed. Que bom te ver por aqui. tudo bem. Pode fechar. Aproveitando que a Ed entrou aqui, Ed, já vou te jogar na fogueira, caso você não possa falar, você pode escrever. É, o quanto que você conhece também de esquemas? É porque a gente vai iniciar aqui só para a gente entender como que a gente vai explicar aqui para o pessoal. Falei para nós. Quem eu? A É, Ed, a a Ed. Ed, ela Acho tá que aqui o no Bar. chat. Ed. Pronto, acho que o básico. Então vamos bem do basiquinho, Gabi. Tá. Então eu vou falar bem basicamente também, para não aprofundar muito e não gerar muitas dúvidas, para daí a gente só falar de crenças nucleares intermediárias. Mas os esquemas, eles são. Como que eu posso explicar isso de uma forma fácil, sem entrar muito profundamente? Os esquemas, eles são tipo a crença do TCC, só que são algo mais enraizado, como se fosse a estrutura que abarca as crenças centrais da TCC. E também está muito mais ligado ao lado emocional. Então, a gente entende que os esquemas, eles são desenvolvidos, né, a partir de quando os pais, eles não suprem as necessidades básicas da criança. Então, não tem uma questão de segurança,
a questão financeira, a questão de afeto, de carinho, de proximidade mesmo. E aí a gente percebeu aí na Anitta, né, 5 esquemas, que é a privação emocional, que é quando a pessoa ela entende que as outras pessoas não vão poder suprir as necessidades dela. Então, se ela está precisando ali de um carinho, de um cuidado, de um afeto, ela não vai buscar isso nas outras pessoas porque ela entende que ela não vai ser suprida. Então, ela acaba se privando de sentir as emoções com esse medo de não ser, as pessoas não cuidarem dela de alguma forma, né? Então, ela já se priva desse cuidado. A busca por aprovação é quando o paciente ele vai buscar aprovação nas outras pessoas e possivelmente essas outras pessoas elas não vão aprovar as atitudes. Então, a gente percebe lá no documentário, né, da Anitta, que a mãe dela não foi uma pessoa que aprovou a personalidade dela, o jeitinho diferente dela ser no mundo. É, quando ela ganhou o top 1 mundial do Envolver, né, ela vai buscar a aprovação dos pais e o que ela recebe ali em volta é: meu Deus, eu não acredito, né, não teve um parabéns, o que bom que você conseguiu, eu acreditava em você. Tem esse autossacrifício, né, de querer sempre estar no topo do mundo, de querer agradar, de querer que as pessoas estejam por perto, de esquecer as minhas necessidades e suprir as necessidades dos outros. Tem os padrões inflexíveis, que é quando a gente cria padrões que estão assim, que são inalcançáveis, né? E romper esses padrões é muito difícil. Então, esses padrões inalcançáveis eu posso até alcançar em algum momento, mas eu vou criar um novo padrão que eu não vou alcançar, e aí eu vou sempre modificando, né? E eu tenho uma linha de raciocínio para seguir, eu tenho que fazer tudo desse jeito, porque se alguma coisa sai desse script, eu me perco, eu fico estressada, eu não funciono mais. E tem a incompetência, que é quando a gente sempre, a gente não acredita no nosso próprio potencial. Então eu faço, mas eu sempre vou estar querendo fazer mais porque eu acho que eu não sou competente ou aquilo que eu estou entregando não é o suficiente. Faz sentido até aqui? Faz sim, faz sim. Bom. Então, eu Perfeito. esqueci Então, de a falar gente... alguma coisa? Não, não esqueceu, não. Então, assim, tudo isso junto, a gente acaba vendo que o quê? Que formou quem a Anitta é hoje. Porque ela é uma pessoa extremamente bem-sucedida? Sim. Mas ela é uma pessoa que ela tem dificuldade ali na relação pessoal dela. Vocês veem que realmente sempre tem alguma polêmica envolvida nisso. É uma pessoa que se doa muito para o trabalho, se doa muito para a família. Então, se vocês forem procurar na internet, sempre tem ela tentando fazer a família caber nesses espaços. E toda vez que ela alcança um marco, ela está pensando no próximo. Então, ela Uhum. alcança o marco dentro do Brasil, ela quer alcançar o marco mundial. Ela sempre está pensando no que vem depois, sem conseguir realmente aproveitar, né, o que ela consegue. Então, isso tudo aqui, meio que um esquema, ele vai acabar reforçando ou estimulando o outro, né? E Uhum. aí dá o que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas assistiram, outras pessoas não, mas de verdade, se vocês tiverem a oportunidade de assistir e verem com os seus próprios olhos, porque realmente tem muito material, porque ela fala abertamente sobre tudo isso. E aí você vê uma outra pessoa ali na sua frente. Enfim, esses aqui foram os esquemas. A gente vai agora para as crenças. E tudo isso aqui que a gente está trazendo, ela não exatamente trouxe essas crenças. Mas, por tudo que ela vai falando, se a gente estivesse ali num setting terapêutico, se você colocasse, você aplicasse uma seta descendente, você provavelmente chegaria nessa resposta aqui, tá? Uhum. Então, ela traz aqui as crenças de eu não sou boa o suficiente, isso fica muito claro, como eu falei, nessa ânsia de sempre fazer mais e mais e mais. O meu valor depende do que eu conquisto. E aí ela tem, novamente, isso faz um sentido quando a gente fala aqui da busca por aprovação, dela querer ser aprovada o tempo todo. E eu não sou digna de ser amada. Ficou muito claro
principalmente quando a gente vai olhar para a família dela, que existe ali um possível desamor, justamente por ela não se sentir parte dessa família por uma boa parte da vida dela, Uhum, certo? perfeito. Crenças nucleares você já consegue entender um pouquinho melhor, né? Tá fazendo sentido, né? Confirme aí para mim, pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acreditar que enquanto vocês não estiverem falando, tá fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido, vocês vão falar. Vamos tentar assim, para ver se Na vai. realidade, eu vou Oi. falar. Como faz tempo que eu fiz o curso de TCC, eu não me lembro Hum, dos conceitos. Então, eu estou recuperando alguns livros e eu vou ler um pouco mais para eu poder colocar do que eu entendi, para eu não estar falando coisas que não tem nada a ver com a teoria. Então, esse momento talvez eu vá ficar um pouco mais calada, mas no próximo eu participarei mais. Pode ser? aqui é um local para você aprender. E Pronto. você Se você pode não está entendendo, perguntar. você pode perguntar. Não tem problema, não. A gente não morde, lindo. Não Não, tem eu isso, não. sei. Eu sei que eu não estou conseguindo organizar bem o meu pensamento e colocar. Ó, eu vou Pronto, Tá você colocar certo? trouxe dessa uma forma dúvida aqui. aí. Ela Oi? trouxe uma dúvida que eu acho que, Cami, se tu puder responder, que é resgatar os conceitos, por exemplo, de crenças nucleares e crenças Perfeito. intermediárias. Perfeito, minha gente. Vamos pensar aqui no mais óbvio, que eu acho que todo mundo já viu isso, que é o quê? Aquele desenho da árvore, certo? A árvore como estrutura cognitiva. Se a gente fosse colocar aqui esses conceitos nessa árvore, a crença nuclear, ela seria as raízes dessa árvore. Por quê? Porque é o que está sustentando essa árvore, é o que está sustentando essa estrutura cognitiva, é o que mantém e está num nível que é muito difícil da gente acessar, né? As raízes das árvores geralmente estão por debaixo da terra. Então, está num outro nível, está num nível que a gente vai precisar cavar, né? Eu tenho essa metáfora de cavar para poder acessar essa crença. E essa crença, ela vai definir o que eu acredito que eu sou, o que o outro é, a minha visão de mundo e a minha visão de futuro. Então, aqui, a gente tem algumas crenças que estão mais atreladas a quem eu sou. Eu não sou boa o suficiente. Então, não importa o que aconteça para a Anitta, não importa que ela é uma das cantoras que revolucionou a música, que ela foi uma das únicas que conseguiu sair do Brasil e ter um impacto significativo lá fora. Ainda assim, ela vai sentir que ela não é boa o suficiente. Isso não vai mudar. Por quê? Porque a crença, ela vai distorcer tudo aquilo para que possa caber dentro dela. Então, eu tenho evidência que ela é boa, porque ela é uma cantora internacional, porque ela ganhou prêmios, porque ela está batendo recordes. Tá bom, não muda. Isso seria a crença nuclear. É uma verdade absoluta sobre você, sobre o outro, sobre o mundo e sobre o futuro. A crença intermediária, ela seria ali a parte do tronco da nossa árvore. Então, ela ainda está ajudando na sustentação, porém, ela é uma parte um pouquinho mais acessível, que está mais à vista, que também é um pouco mais frágil, né? Você pode quebrar um tronco de uma árvore. Agora, uma raiz, por mais que você tente mexer ali, ela volta a crescer. E aí, a crença intermediária, ela vai vir sempre como um tipo de regra, um pressuposto que você tem. Então, por exemplo, quando a gente fala de pressuposto, é isso aqui, ó. O se, então. Se eu não for excepcional, então ninguém vai me amar ou respeitar. Quer ver uma crença intermediária que muita gente aqui tem? Se eu não conseguir fazer tudo na terapia, se eu não conseguir fazer tudo com o meu paciente, então eu sou uma péssima psicóloga. E tem as regrinhas também, que é sempre no imperativo. Eu preciso fazer mais. Eu tenho que me esforçar. Eu deveria ter feito isso antes. É sempre uma regrinha ali que você coloca que ninguém vê da tua cabeça.
E aqui na Anitta, a gente encontrou esse que eu acabei de falar, mas a gente também encontrou, se eu for a melhor, serei amada e respeitada, certo? E isso, a autocobrança, Ed. Se eu demonstrar fraqueza, vão me abandonar. Então, tem momentos ali do filme que ela fala sobre como ela tem que se mostrar forte, e a Anitta é essa idealização de força, de pessoa impenetrável, de alguém que, né, você não pode mexer com ela, enquanto que a Larissa é extremamente frágil. Então, ela tem essa questão que ela não mostra a Larissa, provavelmente por uma questão de vulnerabilidade. E se eu não continuar me superando, vão me esquecer. Ela também fala isso bem no finalzinho do filme, né? Que ela fala sobre essa pressão que ela parece sempre tem que fazer coisas novas, que ela até pergunta assim: será que tem tanto problema assim eu não lançar um hit? Eu não lançar mais nada novo? Será que tem problema? Porque você vê que ela tá cansada, né? E se eu relaxar, vou perder tudo que eu conquistei. Também vem nessa parte. Então, assim, para vocês ficarem mais definidinho, a crença é uma verdade absoluta, ou seja, ela não, você vai ter uma dificuldade ali para mostrar para o teu paciente que não faz sentido o que ele está falando. É uma verdade absoluta sobre ele, ou sobre o outro, ou sobre o mundo, ou sobre o futuro. Acabou. Não interessa o que o mundo está falando. Eu tenho essa crença e assim vai ser. E as crenças intermediárias, elas vão ser um pouquinho mais flexíveis. Ainda vai ser difícil de vocês manejarem? Sim. Até porque se fosse fácil, o paciente fazia sozinho, né? Se ele está aqui na terapia, é porque o negócio está complicado. Mas elas vão ser um pouquinho mais maleáveis e elas vão vir nesse papelzinho de ou um pressuposto ou uma regra. E aí, uma sacada que é muito interessante, vocês vão perceber que a crença intermediária, por mais que ela pareça estar ali para não ativar a crença nuclear, então, eu acho que eu preciso me esforçar muito. Então, eu vou ter que ser sempre a melhor, eu vou ter que sempre estar demonstrando. Parece que ela está servindo para não ativar a crença nuclear, mas no final vai ter um plot twist e ela vai ativar. Eu vou pegar um exemplinho aqui mais fácil para vocês. Vamos supor que eu sou uma pessoa. Vamos supor, não, é a verdade. Eu sou uma pessoa que me cobra muito. E aí eu tenho a crença. Fazer o quê? Eu tenho a crença de que. A crença nuclear de que eu sou um fracasso. E aí, minha crença intermediária diz que eu sempre tenho que fazer mais. Se eu não estiver fazendo mais, então eu fracassei. Se eu não estiver me esforçando, então eu fracassei. Só que nessa, eu começo a me esforçar cada vez mais, e isso vai dando o quê? Um esgotamento. Eu vou ficando sobrecarregada, eu começo a não dar conta das coisas, e quando eu vou ver, não dei conta de nada, então agora sim, eu sou um fracasso. Olha aí o plot twist. Então, eu sempre brinco com meus pacientes que a crença intermediária ela é um agente duplo. Ela parece que está agindo ao seu favor, mas é ela que vai te ferrar. Tá? Muito cuidado com isso aqui. Porque por mais que pareça que é um pouquinho mais tranquila, ela que vai encaminhar para que a crença nuclear se fortaleça. Certo? Assim como o tronco da árvore vai encaminhar o alimento para nutrir essa raiz. Olha que bonitinha nossa metáfora. E, por último, aqui, a gente não trouxe, aliás, a gente trouxe aqui embaixo, tá, os pensamentos automáticos, que eles vão ser frutos, eles vão ser essa parte da copa das árvores, né, as folhas. Eles vão vir por conta da crença nuclear e da crença intermediária, e são pensamentos, como a própria palavra fala, automáticos, então eles não precisam ser puxados, eu não preciso pensar sobre aquilo. Aquele pensamento simplesmente surge, e geralmente eles são extremamente distorcidos. Então, é o que a Anitta falou antes de entrar num show, assim, que esgotou os ingressos em poucos dias. Ela fala: e se ninguém vier? E se as pessoas vierem e elas não gostarem? E se as pessoas não gostarem, e aí for fulaninho de tal lá falar mal de mim na mídia? Esse pensamento automático, ele vai aparecer, né? Ele é mais fácil de ser acessado. Vocês atendem pacientes ansiosos, sabem disso. Eles são, né, terríveis, eles têm... Esse do e se é clássico, né? Ai, e se. O ansioso, ele fica vivendo
nesse mundinho do si. Mas tudo isso é somente para fortalecer aqui, ó, a crença intermediária, a crença nuclear. Porque se a Anitta entra num show que ela está extremamente ansiosa, talvez ela vai errar. Talvez ela vai esquecer alguma coisa, talvez ela vai esquecer a letra da música por conta desse pensamento automático. Fez sentido, galera? Sim. E a gente pode entender que o esquema é a conjuntura dessa metáfora toda, né? Para o esquema, eu uso esse aqui, ó. Eu falo que o esquema é o porta-copo, o porta-canetas, e aqui dentro a gente vai ter as nossas crenças, nossos pensamentos, emoções, lembranças, tudo que fortalecer esse esquema vai estar aqui dentro. Pronto. Acho que fica mais fácil a gente entender. Fez sentido, Lindinaldo? Deve estar se achando lá com o microfone. Se não fez, você grita. Bom, a gente trouxe aqui, então, já até a Ju falei aqui das crenças intermediárias. Quer falar das estratégias de pensamento, Gabi? Pode ser. Então, as estratégias de enfrentamento, ela é o que a gente usa para, de fato, enfrentar essas crenças, né? Ou seja, às vezes a gente não enfrenta nada. A gente faz para escondê-las, na verdade, né? Mas que a gente chama de estratégia de enfrentamento. Que é a evitação, que é quando a gente liga esse modo de evitar tudo que a gente vê pela frente, a gente não entra em contato com o que está doendo, a gente não entra em contato com essa crença, a gente não entra em contato com o próprio pensamento que está gerando a ativação dessa crença ou desse esquema. A hipercompensação é quando a gente faz tudo que a nossa crença está mandando, ou melhor, tudo que a crença intermediária está mandando, para reforçar essa crença central, né? Então, se eu não for excepcional, ninguém vai me respeitar. Então, eu vou fazer de tudo para ser essa pessoa excepcional, para buscar justamente aprovação. Então, eu vou hipercompensar os meus pensamentos, a minha crença, para de alguma forma eu achar ali um conforto. Mas isso vai gerar uma sobrecarga, né? E a submissão é quando a gente se entrega à, à crença, ou aqui no caso a gente colocou a submissão aos esquemas, né? Porque ela acaba só aceitando que ela tem aquilo, ela não faz nada para mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim, a famosa síndrome de Gabriela. Bem. Bom, aqui a gente pegou uma situação, mas tem várias. A gente só não queria demorar muito. Que foi justamente esse momento que a Gabi comentou, que ela conquistou o primeiro lugar global com a música Envolver. E aí, o que acontece nessa cena? Ela corre para, né, contar para os pais, para abraçá-los. Ela que puxa esse abraço. Com o pai, não sei, porque talvez ele estivesse acabado de acordar, talvez porque ele não estava entendendo muito bem. Ele meio que abraça ali num jeito meio desconfortável. Sabe quando a pessoa que você não tem intimidade te abraça, você fica assim, onde que eu coloco a minha mão aqui? Fica um negócio desse sentido. E a mãe dela fica repetindo, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Que é o que ela falou. Ninguém falou um parabéns, ninguém falou, nossa, que bom, minha filha, eu sabia que você ia conseguir. Não, ninguém acreditou que ela ia conseguir. Eu não acredito. E aí, quando ela alcança o envolver, ela chega para o irmão dela e fala assim: tá bom, eu consegui o primeiro lugar, agora eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso fazer uma outra coisa para crescer mais. Então, veio esse pensamento de agora todos esperam mais de mim, se eu não fizer algo maior, vão me esquecer. Que assim, minha gente, acabei de falar que pensamentos automáticos são distorcidos, mas isso aqui não está tão distorcido assim, não. Infelizmente, a gente sabe que a indústria da música ela é tóxica e isso realmente acontece. De fato, se um cantor, um artista, ele não se mantém em evidência, ele não se mantém lançando coisas novas, a gente sabe que ele vai ser ocasionalmente esquecido. E isso potencializou agora, quando a gente está tendo acesso à internet, porque realmente hoje você consegue ficar viral rapidamente? Sim, mas tão rapidamente quanto você também consegue ser esquecido. Uhum. Tudo é muito rápido. Distorcido não é, né? Porque daí quando a gente pensa na Anitta, que já faz sucesso por bastante tempo, tem toda uma história, né? Não tem como
como a pessoa cair tanto no esquecimento. Talvez daqui muitos anos, mas por agora é difícil, né? Eu digo que o pensamento automático ou ele é uma mentira ou é uma verdade exagerada. Nesse caso aqui, ele é uma verdade, mas ele está exagerado. Não é exatamente Isso. como ela acha que vai acontecer. Mas é Uma isso que coisa faz com seria que a ela. gente fazer sucesso aí por um dia e ser esquecida no outro e ter esse E aí, pensamento, com né? certeza seremos. Mas a Anitta, ela já fez a marca dela e ela não consegue perceber isso. E Enfim, e mesmo que aí ela tem. tenha, né, a aprovação ali do fã-clube, dos fãs, enfim, não é essa aprovação que ela quer, né? Aí você tocou num ponto que realmente complica, porque assim, minha gente, o que a gente levantou também de hipótese é que essa busca por aprovação não é sobre os fãs, até porque boa parte das coisas que a Anitta faz, ela é aprovada por esses fãs. Inclusive, não se metam em briga com fãs da Anitta, eles são malucos, eles vão descobrir onde você mora, eles são realmente, enfim, fora da curva. A aprovação que provavelmente ela quer é da mãe. Uhum. Aí, a gente entra um pouco na psicanálise, né? Mas fazer o quê? A aprovação que ela quer é da mãe, justamente porque ela cresceu ouvindo da mãe dela que ela precisava ser menos. Ela precisava falar menos, ela precisava se mostrar menos, ela precisava ser menos. E aí vinha a frase do por que que você não é igual ao seu irmão? Um clássico da terapia, né? Quem nunca ouviu um paciente falar isso? Então, Nunca. é essa aprovação que ela quer. E aí, analisando aqui, que a mãe dela queria que ela fosse menos, que ela fosse mais quietinha, que ela fosse mais extrovertida. E ela virou a Anitta, não precisa ser um gênio para a gente pensar que talvez a mãe dela não aprovou tanto assim, não. Ok, ela conquistou fama, conquistou, mas sendo exatamente o que a mãe dela mandou ela não ser. Viu que eu falei sobre as estruturas fazerem você pensar que você superou elas, mas na verdade você acabou de cair na maior pegadinha de todos os tempos? É disso aqui que eu tô falando. Porque ela acha que não, eu estou bem, eu me amo, eu sou empoderada, eu sou a Anitta. Não. E o que que a gente faz com tudo isso agora? Tem que tá a pegadinha, né? O que que a gente faz com tudo isso é o que a gente vai debater. Bom, deixa eu só ver aqui. Vocês conseguem ver essa tela aqui para ver? Ou ainda tá lá? Não, estamos conseguindo ver. Eu não sei como que funciona o Zoom, né? Mas ok. É, minha gente, quando chega um paciente desses no consultório de vocês, o que que vocês fazem? E não adianta falar, eu sento e choro. Essa não é a resposta que a gente está esperando, né? Me falem aí. Carol, o que que tu faria? Vou jogar ela na curva agora. Eu acolheria, né? Acho que acolhimento e entendimento de, assim, de que lugar realmente ela escuta, ela ocupa nesse espaço todo, né? Quem é ela, dos valores sobre ela. Muito bem. Aí a gente falou que não raciocinou a pergunta. Tá bom, eu refaço. Tudo bem. Aí a gente também tá lendo, tá tudo certo. Se chega uma paciente como essa no teu consultório, Ed, uma pessoa falando exatamente o que a Anitta está falando aqui pra gente, o que que você faz a partir disso? Não pensando agora num plano de tratamento estruturado, mas qual seria mais ou menos o caminho que você faria? A Carol falou de acolhimento, né? De acolher essa paciente que está ali fragilizada. É um caminho a ser seguido. E o teu? Você iria para o mesmo caminho da Carol? Você faria alguma coisa diferente? Bem, acolhimento, entender a história, identificar as crenças. Cris, o que que você faria agora que você voltou com a câmera aberta? Vou te chamar também. Eu voltei com a câmera aberta, mas eu precisei falar com alguém aqui na recepção e depois eu fui no banheiro. Então eu não realmente eu não vi o que você perguntou. Tá, eu repito. Se chegar uma paciente igual a Anitta para você, né, aí no teu consultório, qual seria o caminho que você seguiria com essa paciente? O que que você faria?
Na real, filando aí pela resposta de Ed, né? Mas é mais ou menos isso, é o que normalmente a gente faria, ou o que eu faço, né? Pelo menos é o que eu faço por enquanto. Eu tenho muita coisa para aprender ainda nessa bagagem. Mas é esse acolhimento mesmo, entender por que está se sentindo desse jeito, de onde é que está surgindo realmente essas crenças, se são verdadeiras, porque às vezes tem situações pontuadas que, que a pessoa está entendendo que ainda é necessidade, que também não é assim, né? Porque tem toda uma história de cada um, sua individualidade, né? De vida, que muitas vezes a interpretação da terapeuta, ela não vai se dar nesse primeiro momento, né? A gente vai vendo aos poucos, e percebendo aos poucos o que realmente está acontecendo com aquele paciente. Então, assim, a princípio seria isso mesmo, acolher, né? E tentar entender essas crenças mesmo. Penso que é por Perfeito, aí. minha gente, perfeito. O acolhimento, o entendimento da história, dessas crenças, a gente começa já ali na avaliação, na primeira sessão, né? Então, o paciente chega para você, primeira sessão de avaliação, a gente já pode começar a acolher. E enquanto acolhe, a gente já começa a investigar, certo? É muito importante, principalmente para um paciente como a Anitta, porque a gente falou aqui de questões sobre ela não acreditar que ela vai ter esse suporte, principalmente o suporte emocional, né, que vem ali da privação emocional que ela tem, dela ser uma pessoa que ela é extremamente independente. Ela não é o tipo de pessoa que ela vai ficar esperando que alguém a salve. Ela vai lá e se salva sozinha. O que não necessariamente é uma coisa negativa, mas no caso da Anitta, acaba chegando num ponto negativo. Por quê? Porque o que ela acha que está super protegendo ela, também está protegendo dela ter acesso a esse afeto, ter acesso a esse carinho que ela tanto precisa. Então, claramente, a gente precisa iniciar com o acolhimento, justamente para fortalecer essa relação terapêutica. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso, e aqui no caso da Anitta não vai ser diferente, porque a gente precisa que essa relação seja extremamente fortalecida para que ela possa confiar na gente, até para trazer isso tudo aqui. Por que que ela falou sobre tudo isso nesse documentário? Porque ela foi tão explícita. Quem estava conduzindo o documentário ali, quem estava filmando, era um amigo de infância dela. Então, em muitos momentos ela abre o coração pra gente. Ai, agora eu tô vendo a Lindy Nalva. Olha que mulher bonita. Agora eu tô, mas não tô ouvindo. Teu microfone tá fechado. Agora eu tô vendo. Teu áudio O tá microfone, fechado, mulher. o microfone eu não tô ouvindo, mulher. Eu acho que ela também não tá ouvindo a gente. Não, tá sim. Não. Tu consegue clicar no microfonezinho? Oh, meu Deus. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês para como que se mexe no Zoom, tá? Mas provavelmente a gente vai voltar para o Meet, que é muito mais fácil. Só tô esperando o mês acabar para acabar porque eu já paguei o mês, né? Tem que esperar ele acabar agora. Agora está ouvindo? Agora sim, olha aí. Pronto. Mulher, como tu é bonita. Ah, obrigada. Meu Deus. 61 anos. O Sério, nem quê? parece. Eu vou fechar minha câmera agora com essa. Ai, gente. Depois eu vou Pô, aprender a colocar a minha foto aqui. a sério, Nada mas já de tá Deixa, foto, terminando deixa. ainda hoje? apareça. Esqueça isso de foto. Não, é. Agora Gente, só que falta a Ed aí abrir a câmera. é a única que falta. Bom, eu até me perdi aqui no que eu estava falando, que foi muita emoção. Verdade. Mas, enfim, o início é Que realmente a gente. para ela confiar, né, a gente precisa acolher primeiramente, de fato, né, entender e deixar ela falar, né? Não dá para também ficar cortando ela ou questionando muito. Este não é o momento de usar muito a confrontação empática, né? Mais de acolher e mostrar que a gente está compreendendo, entendendo ela, né? Ouvindo ela.
Perfeito. Nesse início, a gente vai ter que prezar muito para essa relação terapêutica. Então, por mais que você esteja vendo, olha, essa crença que ela está falando aqui não faz sentido nenhum. Sorri a cena. Você vai acolher, você vai validar, nossa, eu imagino como que você se sente, né? Eu imagino como é difícil para você. Eu, no seu lugar, não conseguiria, né? Então, você vai sempre puxando para esse lado. Por quê? Porque ela, assim, aqui fora do que a gente está falando, mas vocês, se vocês forem pesquisar um pouco, vocês vão ver que a Anitta, ela busca muito a saúde mental, porém, ela busca muito com métodos alternativos. Então, ela vai fazer uma meditação, ela vai fazer um yoga, ela vai subir o Monte Everest, ela vai tomar ayahuasca, ela vai para esse outro lado, né? E aí, assim, por que que ela está fugindo também tanto da terapia? E, como a gente falou, eu vou até voltar aqui, uma estratégia que ela tem é justamente o que? É a evitação. Ela está evitando tudo isso. Ela evita e ela hipercompensa. Apesar da recompensação fazer com que você se mantenha ativo, ele é uma espécie de negação. Eu faço tudo isso para fingir que está tudo bem. Então, esses dois aqui, essas duas estratégias de enfrentamento fazem com que o paciente finja que está tudo bem, ou então ele nem entra em contato. Se você já chega até questionando essa crença que ela está trazendo, para ela sair da terapia, 2 segundos. Ela some aqui, ó, não volta mais. Você nunca mais vai saber nem se ela está viva. Então, assim, paciente, já vou dar essa dica aqui para vocês. Vocês viram que esse paciente ele evita muito, ou então ele hipercompensa muito, no primeiro momento, dá uma segurada, porque para ele evitar a terapia e falar que tá tudo bem, que ele não precisa disso, é rapidinho, tá? Mas digamos aqui, já colhemos todos os dados, já pegamos as crenças dela, já temos um relacionamento terapêutico muito bem firmado. O passo que a gente fez aqui. Vamos ver se vocês concordam com a gente. Primeiro, definimos aqui os objetivos. A redução do ciclo de autocrítica, de perfeccionismo, da busca por aprovação que a gente identificou, certo? Enquanto a gente não conseguir reduzir isso aqui, essa paciente ela vai se manter sempre nesse local. Trabalhar o autoconhecimento. Por quê? Porque em alguns momentos do documentário, ela fala sobre essa dualidade entre a Anitta e a Larissa. E aí parece que sempre tem que ser uma ou outra. Ou ela é a estrela a popstar, né, em ascensão, ou ela é uma menina pobre que veio da favela do Rio de Janeiro e que ninguém conhece e que ela se acha feia. É um ou outro, que não é interessante. Então a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para que a Anitta perceba, aliás, para que a Larissa perceba que ela também é a Anitta. Por mais que a Anitta seja esse super-herói que ela criou, é a personalidade dela. Sabe quando você questiona para o teu paciente aquela técnica do dia D, né? O que você faria se amanhã você acordasse e você não tivesse nenhum problema? É a Anitta. A Anitta é tudo que ela faria se ela não tivesse os questionamentos da Larissa. Tudo que ela tem coragem de fazer, quem faz é a Anitta. Não é a Larissa. Só que ela tem que entender que ela criou esse super-herói, mas esse super-herói ainda é ela. Essa personalidade que tem ali ainda é dela. Não está desintegrada. Então, trabalhar o autoconhecimento, que é bem básico, a gente sempre está fazendo isso. Promover a maior aceitação. Isso, como se fosse uma dualidade. Promover a maior aceitação de si mesma e aprender a celebrar suas conquistas. Então, assim, ao passo que você vai trabalhando o conhecimento, já dá para ir puxando ali para uma aceitação, já dá para ir trabalhando ali para que ela reconheça todos os méritos dela. Porque sim, a gente pode falar, eu não gosto de funk, eu não gosto da música dela, mas a gente tem que reconhecer que a mulher fez história. É o que a Gabi falou, mesmo que ela pare agora, ela já está marcada na história. Ela não precisa continuar fazendo alguma coisa para se manter, porque ela já marcou, ela já fez algo ali que foi inovador. Regular a ansiedade, que ela tem ali uma ansiedade terrível, principalmente quando tem envolvimento de novos projetos. E aí é aquela coisa, né?
Ela está sempre aqui, buscando mais, o que faz com que ela se sinta mais ansiosa, o que faz com que isso aqui reforce novamente, porque olha só como eu estou ansiosa. Então, é um alimentando o outro. E ajudar ela a lidar com a pressão dessas conquistas, porque é aquela coisa, por mais que ela quer ser grande, a gente sabe que a coroa pesa. Então, nossa, eu sou famosa? Sim, é uma coisa que eu sempre quis ser? Também. Mas como é difícil. E aí ela fala disso em um momento específico, que é quando eles estão querendo ir para uma balada, alguma coisa assim, e ela fala que nesse momento ela não queria ser a Anitta. Porque até mesmo sobre pensar em que lugar ela vai, tem que ser um lugar que seja estratégico para ela, porque ela não pode aparecer em qualquer lugar, ela não pode estar ouvindo qualquer música, ela não pode estar com qualquer companhia, porque isso vai parar nos jornais. E dependendo de onde ela esteja, com quem ela esteja, isso vai ser visto de uma forma negativa. Então, até para sair com os amigos tem que ser extremamente pensado. Bom, esses objetivos aqui, vocês concordam, meninas? Eu concordo, eu concordo. Perfeito. Vocês Para conseguem ocorrer. pensar. É, eu acho que no processo, se ela conseguisse entrar num processo terapêutico, né, se ela conseguisse, então com certeza ia surgir outras demandas e outras coisas que a gente não percebeu diante do que foi falado, né? Ela estava sendo filmada, Perfeito. ela estava sendo filmada, né? E aí ela possivelmente não se expõe. É diferente dela estar numa sala com outro profissional, sem ser filmada e tudo. Então, ali outras coisas talvez surgissem que colaboraria nessa análise. Perfeito. E aqui você trouxe um ponto, Lindy, na hora. Você falou que você. Ah, eu estou me sentindo insegura, mas você trouxe um ponto que muito psicólogo não percebe, tá? O plano de tratamento, ele não é estático. Não é isso, eu criei ele e aí eu vou seguir ele eternamente, porque senão eu estou igual meu paciente, seguindo uma crença eternamente. Perfeito. Como você observou muito bem, a Anitta é uma pessoa, né, que a gente já falou, ela tem dificuldade de expor a vulnerabilidade dela. Então, muito provavelmente, quando esse processo terapêutico estiver ali encaminhando, ela vai trazer outras demandas. Que é aquele paciente que ele é Kinder Ovo, né? Ele vai trazendo várias surpresinhas para você ao longo do caminho. E com certeza a gente vai ter que ficar revisitando esse plano de tratamento, tanto para, como a Cris falou no início, para ver se eu estou alcançando os objetivos, mas também para analisar se tem outros objetivos ali que agora apareceram. Né? Então, perfeita a tua colocação, né? Para um início ser isso aqui, mas a gente sabe que pode acontecer ali alguma outra coisa, pode surgir, e muito provavelmente com esse tipo de paciente que já tem uma dificuldade de falar, né, da vulnerabilidade dele, aos poucos ele vai te entregando. Então, não é muito comum assim, você está ali 1 ano de terapia com o paciente, aí do nada ele chega e te conta um trauma que aconteceu com ele quando ele tinha 10 anos de idade e você nunca soube. Aí você fica assim, meu Deus, eu conheço mesmo você. Mas isso acontece. Tá? Que ele estava esperando para ver se ia dar certo, se realmente você ia ajudar, se ele de fato iria conseguir melhorar, porque se não fosse, sem essa segurança, ele nem ia falar. Então, às vezes demora para trazer mesmo. Perfeita, viu? Bom, a gente trouxe aqui também. Aliás, Gabi, quer falar um pouquinho? Porque eu estou só falando aqui. Se você não me cortar, eu vou embora, tá? Ah, tá tão bom ouvir tua voz. Tua voz é tão calma, assim, é calma. Eu não sei de Vamos onde lá, você tira gente. essas coisas. Hã? Eu não sei de onde você tira essa coisa, mas tudo bem. Essas coisas. É meu jeitinho Gabi de ser no mundo, né? Então, aqui a gente trouxe, né, como que a gente atinge os objetivos, né? Então, como a Cami falou, o plano de tratamento, ele não é algo fixo, é algo que vai mudando. Mas a gente precisa ter uma prévia de planejamento do que a gente vai fazer, justamente para ter um norte, né? E para, conforme a gente está vendo se aqui está dando certo ou não está dando certo, a gente vai adaptando. Então, como que a gente vai atingir esses objetivos que a Cami listou, né? Então, a gente botou algumas técnicas aqui, mas assim, isso aqui é uma opção, né? Não é o ditador. Uhum. Que é a reestruturação cognitiva, a confrontação empática, a escutativa, o RPD, né? Que é o registro de pensamentos, a lista de mérito,
atenção plena, autocompaixão, o contínuo cognitivo para questionar essas crenças da Anitta, começar a fazer um distanciamento psicológico para ela começar a ver o quanto tudo isso é muito enraizado e a gente precisa lidar com isso, né? Para aí, então, a gente entrar numa fase onde a gente vai trabalhar mais esses esquemas dela, né? Numa fase mais emocional, onde a gente vai fazer uma dramatização emocional e racional, a gente vai trabalhar com imagens mentais, né? Trabalhando um lugar seguro e fazendo a reparentalização emocional dela. E também aqui uma opção vai ser a escrita terapêutica. Como uma paciente como a Anitta, né, que tem aí um traço mais perfeccionista, que a gente também levantou de hipótese na última aula, ela vai se dar muito bem com as atividades que são cognitivas. Mas, se a gente só ficar no cognitivo, é um paciente que possivelmente vai desistir da terapia, porque ele não vai estar mais vendo efeito, porque ele já fez muitas dessas tarefas. Então, a gente vai precisar de fato entrar no emocional, só que vai ser difícil para entrar nesse emocional, porque a gente vai precisar confrontá-lo. E ele vai tentar provar por A mais B que ele está certo. Então, é um paciente que é difícil de lidar, mas não é impossível. Então, aqui a gente também desenhou mais ou menos um plano de tratamento com algumas opções, se tu quiser descer. Caminhe para mim. Então, né, a gente vai identificar essas crenças, a gente vai trabalhar no pensamento automático e também depois a gente vai começar a trabalhar nessa mudança, né, das crenças centrais e intermediárias. Então, a gente vai tentar substituir essa crença de que o valor pessoal dela depende de conquistas externas e validação alheia, para tentar que ela comece a se aprovar, que ela comece a enxergar o seu valor pessoal, que ela comece a trabalhar no autoconhecimento dela, que ela comece a se conhecer e ela tenha essa ciência do valor pessoal que ela tem. Porque é aquele negócio, né? Se a gente não se ama, quem é o próximo que vai nos amar? Então, se a gente não enxerga o nosso potencial, não é o próximo que vai enxergar. Que a gente vai tentar buscar no outro, mas o outro ele não vai validar o que a gente sente. Faz sentido? Uhum. Bem, então, a gente vai flexibilizar também a crença, né, de que ela precisa estar no controle o tempo todo para algo mais saudável. Então, aqui a gente trouxe, né, algumas intervenções que vai ser fazer o registro de pensamento para ela aprender a questionar esses pensamentos automáticos e substituir por pensamentos mais realistas e saudáveis. Pode ir para o próximo. Então, a gente vai também trabalhar no desenvolvimento da autocompaixão e autoaceitação. Então, a gente vai ensinar a Larissa a se tratar com mais gentileza, especialmente nessas situações que ela não tem controle, né? Então, é trabalhar nas evidências do porquê as coisas talvez não deram certo, porque possivelmente não vai ter evidências de que ela poderia controlar aquilo, né? Ou quando ela não está superando as próprias conquistas, né? Ela precisa identificar as próprias conquistas e aceitá-las, a valorizar essas conquistas sem ficar dependendo dessa aprovação do outro também. E ajudar que ela precisa descansar. Então, ela descansar não vai estar perdendo o valor dela ou a relevância, porque ela continua sendo a Anitta, mesmo que ali a Larissa esteja descansando, né? Então, a gente vai utilizar a prática de mindfulness, atenção plena, para que ela possa valorizar as conquistas e parar de se comparar com os outros. A gente pode introduzir aqui a técnica do autoabraço, para que ela se permita sentir gratidão por suas realizações sem se pressionar. E outra coisa também vai ser que após cada conquista que ela tenha, né, ela fazer uma pausa para contragular, sinceramente, né? Então, se questionar aí e escrever 3 coisas positivas que aprendeu ou valorizou durante esse processo. Quanto mais ela tomar consciência disso, mais ela vai se conhecer. E aí, quando a gente começar a trabalhar na redução da busca por aprovação externa, que a gente vai entrar em algo bem mais emocional, né? Então, a gente vai trabalhar essa autoafirmação dela, ajudando a se perceber e valorizando essa independência que ela tem da aceitação do público ou da crítica. Então, durante a terapia, a gente vai expor ela às atividades que envolvam descanso e prazer pessoal.
Então, é quando a gente faz aquele curtograma, quando a gente faz para o paciente. Inclusive, a gente poderia até usar aquele filme novo que saiu, A Lista da Minha Vida, na Netflix, com a Larissa. Não sei se vocês conhecem o filme, mas maravilhoso o filme. Eu acho que estou usando muito de psicoeducação essa semana para os meus pacientes. Que contando assim por cima, né? A menina que eu esqueci o nome dela no filme, ela, ela é professora e ela sai para trabalhar com a mãe, numa empresa de cosméticos. E ela está na área de marketing. Mas ela não gosta daquela função. E aí, visivelmente, ela tá lá com o namorado que ela não tá feliz. E todo mundo tá percebendo que ela não tá feliz nesse exato momento da vida, né? E a mãe descobre que o câncer voltou e agora a mãe não quer lutar. Então a mãe acaba falecendo e deixando o inventário para eles abrirem reunião. E ela acha que ela vai assumir a parte de marketing. Só que a mãe não dá a parte de marketing para ela, dá para uma cunhada dela. E aí ela precisa. A mãe encontrou lá uma lista quando ela fez 13 anos, e a mãe grava vídeos para ela, cada coisa da lista que ela dá um check. Então ela vai num processo de autoconhecimento para ganhar os vídeos da mãe, ter mais tempo com a mãe, mas ao mesmo tempo ela começa a se perceber o quanto ela estava numa zona de conforto que não era confortável, mas ali ela tinha certa estabilidade, que era estar trabalhando com a mãe, e não com o que ela realmente gostava. Então, aqui dá para justamente a gente trabalhar, né, essa lista com a Larissa também, de ela criar listas onde ela possa incluir os hobbies, incluir os momentos que ela gosta de fazer, as coisas de lazer, para que ela tenha mais consciência do que ela está se permitindo, o que ela precisa se permitir a fazer, né? E aí a gente vai trabalhando essa questão de ela planejar um dia de descanso, né, se desconectar do trabalho, para que ela possa virar ela lista de fato e não ser a Anitta o tempo todo. Pode descer. Né? Oi, sobe um pouquinho. E aí aqui a gente começa a trabalhar as estratégias de enfrentamento. Então, a partir do momento que a gente entrou num âmbito mais emocional da coisa, fazendo ela entrar em contato com ela mesma, a gente também começa a trabalhar nesses modos esquemáticos e nas estratégias de enfrentamento. Então, a gente vai explorar essa vulnerabilidade dela e gerar maior confiança que ela tem nela para que ela possa compartilhar a vulnerabilidade. Então, quando ela passa a conhecer quais são as vulnerabilidades dela, ela vai passar a ter mais confiança em quem ela vai poder pedir ajuda, para quem que ela vai mostrar essa vulnerabilidade, para a gente começar a trabalhar nessa visualização, né, em diferentes contextos aí e para integrar esses dois papéis, né, não ter a Anitta e a Larissa, mas que isso seja uma só pessoa, que mesmo que ela possa ser a Larissa mesmo tendo ações da Anitta, né? Então aí a gente vai botar exercícios que incentive mostrar essa vulnerabilidade de forma gradual. Então a gente vai botar uma exposição, né, aos poucos, porque isso aqui vai ser muito difícil, para que ela se sinta mais segura e mais autêntica, né? E aí Gente, até desenvolver. agora, só para a gente ver aqui, até agora, tá fazendo sentido para vocês? O que que vocês estão achando do que a gente está propondo aqui? Tem algo que vocês acham que talvez não fez tanto sentido, ou então faria diferente? Falem aí. Tudo certo? Eu estou Porque assim, satisfeita. É, hum, eu achei interessante, né, essas estratégias e as colocações foram muito bem feitas. Eu gostei. perfeito. Eu bem. É um caso E acho que é o complicado, né, último, né? gente? Esse aqui é o último? Eu acho que é, né? Pronto. Então chegamos ao final. E aí a gente vai trabalhar o desenvolvimento das habilidades dela, né? E delegar. Achei elaborado, apesar de ser bem detalhado. Exatamente, é bem detalhado. Mas não, isso aqui não é a receita do bolo, né? Não, Sim, isso é uma tá aqui, construção, né? Parece ser parece receita fácil, do bolo, mas mas parece isso é uma fácil, mas não construção. é. Na prática, isso Isso. aqui demora para acontecer, né? Assim, uma pessoa como a Anitta, em um caso de terapia, gente, é no mínimo 2 anos, para mais.
né, para chegar aqui em todo esse processo, porque é difícil. É E um vou falar uma coisa para quebra-cabeça. vocês. É um quebra-cabeça e vou falar um negócio para vocês. Não é uma receita de bolo. E toda vez que vocês forem fazendo essas atividades, essas intervenções, a gente precisa analisar se deu certo, como o paciente sentiu, né? Se aquilo reverberou durante a semana, principalmente quando a gente for entrar, né? Como eu te falar, quando a gente começar a mexer nessa parte mais emocional, precisa estar muito atento a como que o teu paciente reage, porque por mais que você esteja fazendo isso para ajudá-lo, a gente está mexendo numa ferida que dói. Uma coisa que é muito complicado, que é o que eu falei de trabalhar com esses pacientes evitativos, é que é o seguinte, se ele está evitando, é porque dói. Uhum, A evitação é um mecanismo de defesa. Então, se ele está uhum, fazendo isso, é para se defender. Se ele não está nem entrando em contato, é porque só a gente estar em contato, só de trazer para a consciência, aquilo pode quebrar ele. Então, tudo isso aqui são objetivos que a gente traçou, e como a Gabi falou, no mínimo 2 anos, porque só para pegar um pouco da relação terapêutica é 6 meses. Só para ela confiar na uhum, gente e começar a trazer uhum. coisas, 6 meses. No mínimo, sim, e eu estou sendo generosa, Bem generosa. porque pode ser mais. Então, você precisa estar sempre muito atento. Essa questão que às vezes a gente tem uma maior dificuldade, não é em conceituar, não é em planejar, mas sim exatamente nessa parte do manejo, onde eu jogo a isca e fico vendo se meu paciente pegou e como que ele pegou, como ele se sentiu, porque ele pode ficar com raiva de você, ele pode ficar revoltado. E aí você vai ter que segurar essa bomba, você vai ter que segurar aquilo ali e falar, tudo bem, joga em mim. E às vezes ele não vai jogar, porque ele quer aprovação sua, então ele vai ficar com raiva. Você vê que ele tá se remoendo de raiva, mas ele não vai assumir que tá com raiva de você, porque ele quer a tua aprovação. Então, se ele mostrar raiva pra você e você falar alguma coisa, vai ser como se você não estivesse aprovando. E esse vai ser um paciente que, assim, vai gerar muita frustração nos psicólogos, porque muitas sessões ele vai fugir. Ele vai falar de uma coisa que não tem nada a ver com Tem você. nada a ver. Ele vai lembrar da tataravó que ele nem conheceu, mas porque ele acha que é importante. Se é Sim. importante, deixa ele falar. Né? E vou falar um negócio aqui. O pessoal fala que gosta do paciente que fala demais, tá? Mas o paciente que fala demais, às vezes ele tá fugindo, ele não tá muito bem, não. Eu adoro meu Exatamente. paciente que ele chega, eu não preciso nem pensar na sessão. Primeiro erro. Não preciso nem pensar na sessão. Ele fala aqui 1 hora. Muito bem, ele tá falando 1 hora, um negócio que não tem nada a ver, não vai ser útil para você. Exatamente. Por isso que é importante ter esse caminho, né? Porque se a gente entende é, os objetivos, a gente consegue ir filtrando de alguma forma, né? E também gerenciando. Então, a gente pode fazer combinados com esse paciente, sim, você vai falar lá da sua tataravó, mas por, sei lá, 10, 15 minutos. Depois a gente vai falar um pouquinho do que eu preciso falar com você aqui na terapia. Isso. E aí, de novo, vai ser sempre é, esse manejo como se fosse uma dança. Às vezes você deixa ele ir, aí depois você tem que fazer ele recuar. E aí, essa questão aqui, eu acho que é a mais difícil, não exatamente por ser difícil, mas porque é difícil ensinar. Porque é sobre feeling. É sobre você, terapeuta, entendendo e sentindo o teu paciente e seguindo, às vezes, até uma intuição. Agora eu acho que é o momento que Uhum. eu posso confrontar, agora eu acho que não. E aí, como que eu ensino isso para outra pessoa? Não ensino. Vai ser realmente É na prática que prática. eu. É no erro. Olha, tem um paciente parecido que eu fiz isso, talvez eu não vou. E ele não gostou, talvez eu não faça isso dessa vez, então, eu vou fazer de um outro jeito. A gente vai Uhum. tentando. Mas é o E que às a Gabi vezes falou. não, e às vezes talvez esse seja o momento, né, de você fazer ali a confrontação. Mas o paciente mesmo assim talvez vai querer fugir, mas não significa que porque ele está fugindo que não está na hora de fazer. Às vezes a gente precisa confrontar que ele precisa entrar em contato. E aí vai ser o momento de você mostrar também que você está ali por ele, né? Que você ali também é o porto seguro dele, criar esse espaço. Isso, perfeito. Eu Então, acho que a só para a gente deve gente. colocar, desculpa, Pode falar. Não, pode é falar. que a gente deve colocar que a questão do autoconhecimento é uma ferramenta que ela pode utilizar
para entender o que está acontecendo, né, com ela. E aí, independente dela tentar ser perfeita, dela tentar ser mais perfeita para ela ou para outra pessoa, que a gente não está lá para julgar ela, nem, mas para entender e mostrar para ela uma outra forma de resolver os problemas dela. Perfeito, perfeito, que é esse acolhimento Perfeito. inicial, mas também a psicoeducação, né? E aí é muito É, importante para pacientes assim, eles saberem sobre esse modo de funcionamento deles, em um determinado momento da terapia, claro. Porque quanto mais você sabe sobre você, mais você tem controle de ir contra isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu me saboto muito, eu saber que eu me saboto, então vai colocar aí talvez um empecilho para quando eu começar a sabotar, eu falar, ei, peraí. Isso aqui é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque de fato eu preciso fazer, ou no final eu estou me sabotando para evitar alguma coisa. Porque esse é o nosso propósito como TCCista, né? No final, esse paciente tem que sair daqui podendo ele mesmo fazer todas essas intervenções por si só. Ele sendo o próprio Exatamente. terapeuta. Então, perfeito. Mas eu tô falando, Lindinal, você tá falando, não sei, eu tô insegura, mas eu vou deixar você falar, entendeu? Eu vou deixar você terminar essa aula. ah, Pois é, Fê. eu é que agradeço o acolhimento de vocês. Eu me senti muito acolhida nesse grupo, né? E Que ótimo. eu penso que eu estou tentando colocar o trem nos trilhos para que eu possa. Eu não quero ser uma psicóloga, uma má psicóloga, entendeu? Eu penso que eu quero me preparar para que eu não engane o meu cliente, nem me engane. Eu não quero ser. Eu quero ter pouco mais de segurança e aí melhorar a minha atuação mesmo, né? Eu utilizo a TCC, mas eu acredito nela. Uhum. E você sabe que você ter essa preocupação de ser uma boa psicóloga é justamente o que vai fazer você ser uma boa psicóloga, né? É porque você respeita o teu trabalho. E É sempre um isso, bom profissional é aquele que respeita o seu trabalho, inclusive tem medo de não ser tão bom assim, é em isso. qualquer área, em qualquer área. Então, se você já tem uma coisa aí que a gente não consegue ensinar, que é isso. Eu tenho respeito pelo meu trabalho, pelo que eu faço, pelo paciente que está diante de mim, eu respeito a história dele e eu quero ser boa para poder ajudá-lo. Então, só por conta disso você vai conseguir. Enquanto você estiver motivada para isso, você vai estar aqui, ó, nas aulas com a gente, trocando, trazendo dúvida, trazendo sua experiência também. E aí, o que eu gosto de falar, a gente dividindo o nosso conhecimento, a gente multiplica ele. Então, que bom que você já está se sentindo acolhida. Apareça mais vezes, tá? Porque é sempre assim, desse jeitinho. A gente é muito intimista, a gente não gosta dessas coisas de cada um no seu canto, não. É todo mundo junto, misturado mesmo. Tá certo? Ok, tá certo. Tudo bem. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, para a gente fechar aqui, então, Então, aí a como a gente gente trabalha. Tu vai pode falar? falar? Pode falar. Não, segue. Então, desenvolvimento de habilidade de delegação e confiança nos outros, né? Então, a gente vai ensinar a Larissa a delegar as tarefas e confiar na sua equipe, porque hoje ela não confia, né? E daí ela acaba se sobrecarregando com todas as demandas, porque é impossível ela dar conta de tudo, né? Afinal, ela faz shows, grandes shows, aí não tem como dar conta de tudo. E aí isso vai reduzir essa sobrecarga e o estresse que está associado a esse controle excessivo. E aí a gente trabalha, né, em um exercício de delegação de tarefas, para que ela possa confiar em outras pessoas, porque aí também ela já vai estar numa etapa de autoconhecimento, então ela já vai entender o que é possível ou não é possível delegar, né? E criar essas listas de tarefas para que ela criar uma lista de tarefas que ela sente que precisa controlar e a partir daí, né,
escolher quais delas ela vai delegar e quais ela precisa realizar, justamente para ela refletir sobre essas responsabilidades e ver tudo que ela faz. Quando ela passar a entender tudo que ela faz, ela vai entender que tem coisas que ela não vai conseguir controlar. Bom, a gente chegou aqui nesse finalzinho, mas eu já vou falar para vocês que agora, depois de tudo que a gente conversou, eu considero eles realmente errados, porque eu não acho que vai ser nesse tempo aqui. Já não acho que vai nesse Esse tempo tempo tá mais. meio errado, mas assim, é o começo, né? É o começo. Eu achei que foi. É que também quando eu fiz, eu estava voltando do feriado, vocês me perdoem, tá? Agora que o cérebro começou a acordar, foi hoje. Mas, assim, é mais para vocês fazerem, e aí, para ter uma ideia também de que é muito legal a gente fazer esse tipo de coisa aqui. Vocês planejarem a curto prazo e a longo prazo, né? Dá para até colocar um médio e um longo aqui também no meio. Não, no foco não é em quanto tempo vocês vão fazer, não é isso. Mas é conseguir entender onde que você vai começar, onde que vai estar no meio da terapia, onde que vai ser caminhando para o final. Certo? A gente precisa saber em que momento da terapia a gente está. E aí, desse jeito aqui, não precisa ser tão detalhado, né? Como a Ed falou nos outros ali, vem esses objetivos mais focados. Então, o curto prazo, focar bastante em reestruturação cognitiva, modificação de crenças disfuncionais. Então, a gente vai trabalhar aquelas técnicas mais cognitivas mesmo, para dar um pontapé. Já entra aqui com uma atenção plena, uma autocompaixão, para ela começar a se aceitar e se acolher também. Então, eu vou acolhendo para o meu paciente se acolher, trabalhando essa aceitação dela mesma e aceitação do descanso, né? Porque a gente tem que lembrar que o paciente, assim, vai se sentir extremamente culpado por estar descansando, por não estar produzindo. E isso é uma mentira que inventaram para você, tá? Você merece, você deve descansar. E começar aqui, né? Primeiro passo para ela começar a delegar as tarefas, mas ainda não entrando tanto nisso. É só plantando aquela sementinha, né? De, eu gosto de falar isso aqui que é um jeito de um João sem braço. O que seria se você não tivesse que fazer tudo isso? O que seria se você pudesse delegar para outras pessoas, né? Fazendo a sonsa. Para ela começar a pensar nessa possibilidade de delegação de tarefas e no fortalecimento da confiança do outro, porque ela não confia que o outro vai fazer o mesmo que o dela. E aí talvez, talvez não, vai chegar um momento que ela vai ter que entender é que não precisa fazer exatamente igual a ela, porque o jeito que ela quer também nem existe, né? Ela está querendo um negócio que é perfeito demais e perfeição não existe. E aqui, a longo prazo, seria o fortalecimento da habilidade dela em lidar com a pressão do sucesso, né? Como a gente falou, essa crítica externa, porque querendo ou não, a gente entra aqui numa questão que é, eu não consigo mudar o ambiente que ela vive. Por mais que você está ali acolhendo, por mais que você esteja ali validando e mostrando para ela que ela não precisa da aprovação de ninguém, infelizmente a gente está num mundo que, na verdade, isso é pedido a todo momento. Então, como a gente não consegue mudar onde ela está inserida, a gente vai ter que mudar a forma como isso vai impactar nela. Certo? E aqui entra também um pouco de aceitação, né? Aceitar aquilo que eu não posso mudar para me comprometer a mudar aquilo que eu consigo. A integração, né, como a gente falou, dessa Anitta versus Larissa, ela entender que as duas pessoas, esses dois papéis, é a mesma pessoa. E que tem coisas que cada uma delas também vai ter que perder, no sentido de não é saudável. Então, tudo bem a Anitta ser forte, mas não tanto. Ela não precisa ser essa muralha, ela não precisa ser essa pessoa distante. Tudo bem a Larissa ser vulnerável e frágil, mas também ela não pode se resumir a ficar escondida dentro dessa casca. Então, é o que eu gosto de falar sempre para o meu paciente: o problema não é o adjetivo em si, é o exagero. Você ser forte não é problema, você ser forte demais o tempo todo será. Você ser vulnerável não é o problema, você ser vulnerável o tempo todo, aí sim será. É sempre na questão de exagero, né? 8 ou 80. E por último, né? Enfim, ela conseguir descansar um pouco, né? Relaxar, a mulher trabalha demais e refletir sem essa sensação de inadequação ou culpa. Que aqui a gente já vai ter alcançado um objetivo extremamente difícil. E vou dizer, quando a gente alcançar isso aqui, vai ser uma virada dentro dessa terapia.
Isso aqui é só o primeiro pontapé, porque como a Lindinalva já falou muito bem, pode surgir e irão surgir outras demandas, e aí a gente vai ter que reavaliar esse plano de tratamento. Mas eu acho que já deu para entender tanto como a gente pode planejar dentro do que a gente colheu ali de informação, e também como a gente pode seguir monitorando isso. Então, assim como a gente vai fazer com a Anitta, de olha, perceba seus avanços, perceba suas conquistas, comemore, você precisa também ter que fazer isso. Perceba que o seu paciente está evoluindo, por menor que seja essa evolução. Então, chegou um paciente aqui para mim que na primeira sessão não olhava nem na minha cara. Ele ficava assim, ó, falando comigo. A câmera aqui, ele olhando para tudo. Agora ele olha, ele mantém contato, ele busca por mim, ele vem, olha, lembrei de você, fui fazer tal coisa, e aí veio a tua voz na minha cabeça, e eu pensei, eita, não vou fazer. Ele já está mudando o comportamento dele. Isso é uma evolução. É uma conquista ali da terapia, que você também precisa validar com ele, mas precisa se validar também de, olha, eu fiz algo aqui, eu consegui, junto com esse paciente, provocar essa mudança. E aí a gente chega na pergunta que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de responder, mas que é muito simples. Como eu sei que o plano de tratamento do meu paciente está adequado? Quando ele tem resultado. Se você não planejou bem, dificilmente vai dar resultado. Ninguém erra, ninguém acerta errando, não. Então, se você fez um plano de tratamento, voltou ali depois de uns 2 meses que você já aplicou, não viu resultado nenhum, talvez você tenha que rever ali que alguma coisa talvez esteja errada. Pode não ser até no plano de tratamento, pode ser antes. Talvez você não tenha avaliado muito bem seu paciente, e por isso o plano de tratamento está errado. É o que a gente falou. Se você não avaliou bem, não vai estar certo o plano, né? Se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o remédio. Mas mantenha esse plano de tratamento ali sempre analisando, sempre entendendo quais são as conquistas, quais são os resultados já obtidos, que aí se você vê que está dando resultado é porque você está indo pelo caminho certo. Aí é só manter. Tá certo, minha gente? O que vocês acharam? Eu gostei. Parabéns. Parabéns às duas. Obrigada. O que mais chamou a tua atenção? Revisitar a teoria, né? Ver pessoas que estão passam segurança, né, no que falam, né? Eu acho que isso me dá um conforto, me dá um alento dentro do meu coração, dentro de mim, né? Uhum. Eu acho Bom, que eu acho que eu não entrei em outros grupos, não participei de outras reuniões, sempre não tinha tempo, isso e aquilo, mas eu acho que aqui é meu lugar. Que bom que você encontrou esse lugar, a gente fica muito Coisa feliz. linda, rapaz. deu uma aquecida aqui no É, meu coração na hora que ela falou, minha Foi. gente. Ó, O tá coração vendo ficou só? quentinho. Eu falei o que para vocês hoje cedo? Que o meu horóscopo falou que eu ia ficar emotiva? Olha aí, ele estava certo. Ele a TPM da acertou. gata. Não faz Obrigada. isso, não. Eu que agradeço de verdade, meninas. Eu acho que tudo não só por hoje, mas todo esse projeto que a gente tem feito, das aulas, de estar aqui compartilhando com vocês, de vocês também estarem participando. Toda vez que vocês abrem o microfone, eu fico tão feliz, porque eu tô só a Anitta, eu já falei, eu me identifiquei muito com ela. Toda vez que eu vou lançar uma aula, eu fico, ninguém vai vir, ninguém vai gostar, vai ser uma merda. Eu fico com isso como um mantra. Então, toda vez que vocês aparecem aqui, que vocês engajam, que vocês compartilham, vocês estão também reestruturando as minhas crenças. Então, muito obrigada. É uma terapia grátis que vocês estão fazendo comigo. Ai, essa Ai, Camila. Bacana. e fico feliz de verdade que vocês tenham gostado do que a gente já fez até aqui e do grupo como um todo. Bom, minha gente, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? O que tu mais gostou, Ed? Já que tu não tá podendo falar, escreve aí pra gente.
A pressão dela pra ela escrever, né? Coitada. Fica um silêncio assim, né? É muito bom, né? Ela falou que gostou justamente por ser um famoso. Eu acho muito legal. Me criticaram, vou aqui contar para vocês, de não, me criticaram porque eu fico assistindo as séries e filmes e eu fico fazendo essas brincadeirinhas de ficar avaliando isso. Falaram que eu não sei descansar porque eu fico fazendo isso. Mas, gente, é porque é divertido. É Ah, mas muito é que Doido é daí divertido. doido, né, pai? é, você vai Uhum. pro extremo, né? Toda coisa que você assiste, você não só pode assim, hoje eu vou assistir só pra relaxar. Tu pode achar Eu interessante, mas depois tu coloquei volta para pra ver e tu, relaxar. ah, Mas aí eu vejo um mas casal brigando, que um tá mentindo pro outro, eu falo assim, ó lá, desamor aqui. Não tem culpa. É interessante, realmente. Eu achei de verdade, meninas. Se você não assistiu, assista, porque ela realmente, ela se desnudou ali. Eu nunca tinha visto ela daquela forma. Porque realmente ela vendeu muito bem a Anitta super poderosa, forte, empoderada. E uhum, aí você uhum, olha para ela e você fala, nossa, ela é só uma menina. Tem momentos ali que uhum, você vê a criança que foi rejeitada, né? No movimento assim mais infantil, dela pedir um colo, dela pedir um abraço, como se fosse uma criança querendo ali aquele colo de mãe. Teve um momento que eu quis parar ali, entrar na tela e abraçar ela e falar assim, vai ficar tudo bem, amor, tá tudo certo, eu te aceito. Porque pegou muito. É Larissa, o outro lado da Anitta, é assim? eu tô confusa, vou buscar aqui, peraí. Já Mas se falo. você colocar a Anitta dentro da Larissa, outro Netflix, lado aparece. de Nanita. É isso mesmo. Tá com o nome dela mesmo. Procurem, assista. Se não tiver Netflix, eu acho que já tem por aí alguns sites não tão confiáveis. E aí vocês conseguem assistir também. Tá certo? Mas é legal, acho que vocês vão aprender muito também sobre outros possíveis pacientes que podem aparecer, né? E aqui a gente tem aí um plano de tratamento que dá para usar para vários pacientes, né? Só ir adaptando conforme a avaliação e conceituação de vocês. A gente vai deixar esse documento inteiro. Vocês estão vendo assim que aqui tem o resumo do que a gente conseguiu pegar no filme. E aqui tem a conceituação da Anitta, tudo que a gente fez da outra aula. Então tá bem completinho, vocês conseguem. A gente vai jogar agora que já liberou, né? Já teve a aula, a gente libera para vocês esse conteúdo. E convido também vocês, apesar das críticas das outras meninas, de uma vez ou outra vocês pegarem um filme, vocês pegarem uma série, alguma coisa até que vocês já até conhecem, e fazer essa brincadeira de vou avaliar fulano, porque de verdade você aprende muito com isso. Principalmente porque dá para Uhum. pausar e ouvir de novo o que eles falaram. Com o paciente não dá para fazer isso. Então, o É que a gente Como verdade. bem fez? você falou, de vez em quando, tá, gente? Senão vira só trabalho. Eu vi Eu essa não tenho, revirada de olho. eu não tenho culpa, eu não estou fazendo conscientemente. Só do nada eu falei, "Eita, que isso?" Mas enfim. Façam porque realmente foi assim que a gente aprendeu a formular. Eu pegava outros casos, assim, eu pegava. Poxa, até na faculdade, só que eu fazia isso mais na psicanálise, porque eles gostam de fazer isso, né? Mas eu tive uma matéria de psicanálise que a gente simplesmente pegou um filme e a gente fez toda uma análise em cima disso. E aí, depois que eu conheci a TCC, eu comecei a fazer em cima da TCC, que para mim fez muito mais sentido do que a psicanálise. Então, façam isso de vez em quando, peguem alguma série, algum filme, alguma pessoa muito famosa que vocês têm esse tipo de informação, né, que dá muita entrevista, sei lá, e façam isso de deixa eu analisar exatamente o que que ele está falando, isso aqui que ele está falando é um pensamento, é uma crença, já dá para a gente começar a fazer essa brincadeira. Mas manerem, porque senão as policiais aí vão chatear vocês também. Olha, a Ed Ok. faz com isso com a família dela, tá vendo? Eu não estou fazendo com a minha família. Queria dizer isso aqui, tá? Não tem Tá. loucura Ah, pequena o suficiente que não pode ser melhorada. Olha aí. Eu Existe sou achei que loucura era psicóloga. super pequena, normal fazer isso com o pessoal da família. né? É outra. Uhum. Eu Uhum. faço isso com o pretendente de amiga, porque eu fico avaliando se vai dar ruim e se vai dar bom. É isso. Dedo podre. Só fica apontando teu dedo podre O por dedo namorado podre dos outros. é explicado e se chama desamor, minha galera.
Vamos ter em Isso mente aí. aqui. É a manutenção do desamor. Eu só vou me relacionar com quem não presta, com homem assim, ruim que todo mundo fala. Amiga, pelo amor de Deus, mas ele nem é tão bonito. E você fala, mas eu gosto porque eu gosto do jeito dele. E aí todo mundo tá falando pra você fugir e você tá nessa. Bom, minha gente, Muito bem. obrigada por hoje, Obrigada, tá? Vocês gente. fizeram meu dia. Depois vocês me falem também, porque a gente gostou muito dessa brincadeira e a gente quer manter analisando, só que agora é em cima de outros filmes, outras coisas, outras mídias. Se vocês gostaram disso, se vocês querem continuar com essa brincadeira, avisem que a gente vai planejar em cima disso. Inclusive, sobretudo, tá? O que vocês estiverem gostando, vocês falem, que aí a gente vai trazendo mais. Vai ser Ok. sempre em cima do que E a gente vocês querem. tem, na sexta, a gente tem, na quinta, né? Tchau. Que a gente Amanhã faz, tem a na quinta de manhã supervisão. tem a supervisão, Isso, na amanhã tem supervisão segunda-feira, aberta na próxima às 11 segunda a gente vai horas. ter, né? Como é que chama a nossa reunião? Roda de conversa. A gente tem uma agendinha, a Isso. gente coloca lá de novo, que é muita Em coisa. breve já vamos lançar aqui, Inclusive, é de maio. a, eu já vou ver qual que vai ser, porque a Bia acabou de me mandar a formulação, eu não sei. Eu tô falando sério, eu não sei qual que é o caso de amanhã, eu não faço a mínima ideia do que ela vai trazer. Mas é bom Tô morrendo assim, de quando a medo. gente não sabe É, de nada. e aí, assim que eu souber do que é, eu já anuncio lá no grupo. Mas é amanhã, quinta-feira, às 11 horas. Toda quinta-feira a Se gente tem a puder, supervisão Lina, é aberta. bom. Eu não falo com Ed É, porque Ed já é recorrente, mas você Já que é de nunca casa, já. participou, se puder ir amanhã às 11 horas é muito bom. Isso. E ok. quando não tem caso, quando as meninas não têm caso, eu tô tentando trazer isso de ser um tira-dúvidas, né? Você Uhum. traz um caso aleatório, a gente vai te ajudando ali no Se Vira nos 30. É bem legal. Ok. Menos pra mim que eu sou cardíaca. Aí eu... Então tá, gente. Obrigado por Beijo. hoje. Até uma Tchau, tchau. próxima.